Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Marketing Cash. O podcast da estratégia de guerra para dominar o mercado. Hoje nós estamos com mais um daqueles assuntos que são engrandecedores, que vão fazer talvez virar uma chave na cabeça de vocês. Pois é, gente, hoje é mais um dia daqueles. Eu sou Elisamara. E eu sou a Joana, e hoje nós estamos aqui com a Elisandra. Olá, tudo bem, meninas? Tudo bem? Estamos aqui nessa tarde gelada e hoje a gente vai falar sobre mudança de carreira. Então a gente sabe que você teve uma grande mudança na sua carreira e não foi na adolescência, foi agora já na fase adulta da vida. Então conta pra gente um pouquinho quem é a Elisandra e o que foi essa grande mudança que aconteceu. Certo. Realmente não foi na adolescência. Fiz 40 anos e tive essa mudança de carreira, né? Estou nessa transição dessa mudança. Então, assim, quem que é a Elisandra? A Elisandra é mãe, esposa, né? E a vida inteira me reinventando, porque eu sou esposa de militar. Então, a gente muda. Então, assim, iniciar algo novo, isso não é uma novidade. A novidade é agora, como consultora da área da beleza, né, empreendedora, isso sim é uma novidade. Mas eu me reinventar não é novidade, porque a gente muda, larga emprego, já fui concursada, né, mudei de cidade e a gente está todo momento se reinventando, né? Então, é bem assim, é desafiador, né? Mas a bagagem que eu tenho me permite ir em frente. Te permite essa flexibilidade de sempre pensar fora da caixa, de nunca estar em inércia. Isso, e a maturidade também. Isso está fazendo a diferença, sabe? Faz toda a diferença, porque a vida toda, há 14 anos, eu sou professora, né? Me considero professora e sempre vou me considerar, porque quem é educador, é educador sempre, né? Então, eu sou professora e... Então, assim, a vida toda profissional em sala de aula, né? Mas agora, empreendendo na área da beleza, é uma novidade gostosa, que eu estou gostando muito. Você era professora ensino fundamental, médio? Ensino fundamental e médio. E também em curso técnico, porque eu sou formada em ciências biológicas. Olha, Eu também, mas eu fui Que mais para a área de legal. bacharel, eu não fui para a área de licenciatura. Eu fiz licenciatura, eu sou formada lá na FURG, em Rio Grande. Você era do Porque eu sou Rio Grande. gaúcha, né? Gaúcha. Eu sou de Pelotas e aí me formei na FURG. Então, fiz o mestrado na área da educação, fiz pós-graduação, tive já a oportunidade de trabalhar num polo universitário EAD aqui em Cascavel, isso foi muito bom. Então, assim, toda essa trajetória está sendo importante agora, né? Porque aí eu olho o aprendizado que eu tenho. Você conheceu muita gente nesse trajeto. E o que fez você mudar? Foi algum propósito? Ou, hoje eu trabalho CLT e agora eu quero empreender. Vamos ver o que dá esse mercado do empreendedorismo. Foi mais ou menos isso? Não, na verdade, a família, né? Família de empreendedores. Não, a família foi o que fez eu mudar. Tá. Né? Então, assim, a minha família, o meu marido é militar, né? Hoje continua sendo? Continua sendo, é do Exército. Então, já é uma profissão já estabelecida, né? Ele não pretende mudar. A minha mãe era professora, foi professora a vida inteira. Então, assim, não teve na minha vida muitos casos de mudança de profissão, nem de, né, empreender. Mas eu, enquanto mãe e esposa, vi que nesse momento era necessário. Porque a minha prioridade é a família, né? Sempre foi, né? E agora, mais ainda, eu tenho 2 filhos. Uma menina de 13 e um menino de 5 anos. Então, vocês imaginam que a vida é corrida, né? Nossa. Sim. Assim, uma fase
adolescência e aí outro, um mini adolescente? Mini adolescente Mini e um adolescente. max adolescente. Exatamente. E aí cada um estuda num horário, ela tem as atividades dela depois à tarde e eu tenho que dar esse suporte, né? Sim. Afinal de contas, eu sou a mãe e a dona da casa. É que o horário do seu marido também, ele é fechadinho, né? É Não fechado. tem muito pra onde Flexibilidade, correr. né? E sobra pra mãe. É isso, Isso. E te digo mais, foi combinado, aí. né? A vida inteira, eu e meu esposo, nós somos casados há 14 anos, mas namoro e noivado há 22. Meu Deus. Meu Uma Deus. longa caminhada. Ai, é a nossa idade, gente. Faz tempo. Então, assim, sim, eu estava iniciando a faculdade, eu tinha 19 anos Já e conheceu nós ele. nos conhecemos e daí pra frente a gente nunca mais se separou. Então, foi combinado, sabe? Uhum. Então, assim, eu sabia que ele ia mudar da cidade, porque ele foi servir em Pelotas, né? Então, eu sabia que a gente ia mudar uma hora ou outra. Uhum. E aí, nessa época, eu larguei meu concurso, olha só. A gente faz umas coisas, né? Faz. Mas sempre pensando na família. Então, assim, foi tudo combinado. Ele não pode, né? Não tem essa flexibilidade de horário. Então, ficou para mim Uhum. ter essa flexibilidade. Então, por isso que dar aula sempre foi muito bom. Porque ao horário que eu dava aula, minha filha estava na escola, né? Uhum. Então, eu conciliei isso muito bem por muito tempo. Mas agora não, porque o pequeno estuda à tarde e a maior de manhã. E à tarde Sim. tem atividades de vôlei, futsal Sim. e tudo mais. E tem que ter, né? E tem que ter. Uhum. E aí eu fico assim, mãe Uber, sabe? Uhum. É. Mãe turista. E aí, quando que você, assim, falou, não, agora é a hora de eu parar aqui a parte da educação e ir para um outro ramo? Foi muito natural, porque eu ainda estava como CLT, Sim. nesse polo universitário, que eu gostei muito, fez muita diferença. Foi onde eu aprendi também a parte de empreender. Isso é bem importante, né? Porque a gente tem uma outra visão. Porque ali eu coordenava o polo, então a parte de vendas, toda a parte, né, de gestão. Então isso está fazendo diferença agora, né? Sim. Nesse novo momento. E foi natural. Eu senti a necessidade de sair por conta dos horários, né? E aí surgiu nesse meio tempo empreender com o Mary Kay. Então, você já estava pensando em empreender na área da beleza e apareceu a Mary Kay, ou foi o contrário? Primeiro a Mary Kay, depois, não, eu gosto dessa área, vamos lá. Na verdade surgiu, foi meio que junto, sabe? Foi uma coisa assim, eu saindo e surgiu, a minha diretora veio com essa proposta, porque eu era cliente dela, porque eu já usava a Mary Kay Sim. há muito tempo, né? Então eu já comprava dela. Então, já conhecia os produtos. E ela vendo o meu perfil, porque a gente, quando trabalha na área das vendas e na área da educação, a gente está em todas, né? Sim. Uhum. A gente está em eventos, a gente está em feiras, que eu adoro. E é o meu perfil. Eu gosto de estar, né, com o pessoal, assim, de comunicar. Então, ela viu o meu perfil e disse, por que não? Né? E ela estava buscando alguém para o time. E aí ela me convidou. E aí eu falei, mas eu? Eu sou só consumidora. Eu só quero comprar, deixa eu com meus produtos. Exatamente. Digo, eu na área da beleza, mas eu nem me maqueio tanto assim, nem tenho todo esse cuidado assim, né? E ela, mas por que não? Tu entende de vendas? Aí eu digo, criar o hábito verdade. ali de se maquiar, porque realmente alguém que trabalha com Mary Kay tem que estar, né, usando os produtos porque o Exatamente. seu rosto é a sua vitrine, né? Exatamente. Então, criar o costume ali de estar sempre com um produto mostrando ali é o de menos. E o produto é muito bom. E eu já era Exatamente. consumidora. Eu digo, gente, Já conheço. conheço, né? Aí eu fiquei pensando, eu já conheço. Aí eu falei assim pra ela, mas eu vou vender para quem? Porque já tem muita gente que vende aqui no meio. As esposas de militar são muito empreendedoras, sabe? Olha. Então por quê? Tem que ser, Tem né? que largar o trabalho, às vezes muda de cidade, tem que recomeçar. Então a maioria vai para o lado do empreendedorismo. Uhum. E eu digo, vou vender para quem? Ela disse, mas Elisandra, tu conhece tanta gente.
né? Aham. Senão vai ser um problema, eu tenho certeza. Uhum. Eu digo, realmente. Realmente eu conheço tanta gente. Realmente, eu conheço muita gente. E assim, todos os lugares que eu já passei, né? Uhum. Eu deixei, assim, boas amizades e um bom relacionamento. Então, é muito fácil eu voltar lá e oferecer os meus produtos, Sim. entendeu? E tu tem uma facilidade de se comunicar, né? Mas a gente conversa, você gosta. E pelo fato de você já ser cliente, você já conhecer o produto, então isso também te facilita. Porque uma coisa é você vender um produto que você está começando agora. Agora, outra coisa é você... não, eu estou te vendendo porque eu conheço. Então, Uhum. que nem aquele Tabajara, eu garanto. Aham. Então, é isso, né? Então, assim, e Mary Kay, ela vende. É, Por si ela- só, ela vende. Você precisa, não precisa de um esforço enorme pra convencer alguém, porque todo mundo já sabe a qualidade do produto, né? Então precisa ali de você, mas tem um produto novo, isso aqui combina com isso, a consultoria ali você presta também. Isso vocês falaram faz toda a diferença. A gente não é só vender um batom, vender um creme, não. É consultoria de beleza. Né? Então, assim, eu dou aula de automaquiagem, olha aí a professora de novo, né? Por isso que eu digo, a gente é professora a vida toda, né? Então, assim, eu dou aula de automaquiagem, eu estudo os produtos, porque a Mary Kay é uma empresa, né? Uma empresa que, se eu quiser continuar e ter uma trajetória como diretora nacional, diretora sênior e tal, eu posso, né? Eu tenho essa visão a longo prazo. Né? Então, assim, é algo que eu sou independente, eu cuido do meu financeiro, eu cuido Do seu tempo, do meu principalmente, tempo, né? exatamente, eu cuido do meu tempo, mas ao mesmo tempo eu tenho suporte da empresa, eu tenho suporte da diretora, eu tenho treinamento, então eu também estou buscando essa qualificação, né? Porque eu a vida inteira a gente estudando e estuda e sabe quanto é importante se qualificar, né? É verdade. Ah, verdade. E faz quanto tempo que você está trabalhando de consultora? Pasmem, 3 meses. É super recente, então. Aham, super recente. Super recente, mas assim, como eu já tive alguns reconhecimentos na equipe, que a gente tem várias equipes, né? Tá. Sim. Então, assim, mas eu não olho para o todo, né? A gente olha primeiro ali, vamos um passo de cada vez, né? Sim. Então, eu tô olhando ali a nossa equipe. Ali dentro da equipe eu já fui, porque tem umas denominações, tipo, primeira princesa, segunda princesa, rainha de venda, sabe? Que E legal. eu já consegui essas denominações Olha aí. ali. E também é um estímulo, né? É. E também, assim, ó, eu já vendi um produto físico na internet. E uma coisa bem importante que no treinamento eles davam são as metas que você tinha. Ah, tá. Então, hoje é dia tal, até tal dia do mês eu quero vender tanto, e agora aonde eu quero chegar. Você tem esse hábito de fazer isso, de visualizar você no topo, ainda tem o carro rosa. Cada um Tem uma visualiza um conversível tipo de rosa. sucesso. Olha, Hoje eu vi um carro rosa, eu digo, não olha ali. acredito. Você se visualiza nisso? Me visualizo. Aham. Mesmo que eu esteja há pouco tempo, mas a intenção é mais, né? Crescer dentro da Mary Kay. E aproveitar ao máximo o tempo que eu estou nessa empresa, né? Como eu falei, eu tenho metas, toda empresa tem, né? Mas as metas são mais minhas do que a empresa, né? Ninguém fica exigindo, diferente do CLT, que a gente tem aquela meta ali, né, para bater e às vezes se não consegue gera uma frustração e né, meio complicado. Eu tenho meta, mas depende de mim, entendeu? Se eu não quiser, por exemplo, hoje não quero vender ou não posso, ou tenho um compromisso, tenho que levar minha filha no médico, tenho que levar em algum lugar e hoje não deu para vender, ok. Amanhã eu vou buscar um pouco mais, né? Sim. Como você está fazendo essa gestão de tempo? Porque quando a gente empreende, é muito fácil a gente falar, hoje está muito frio.
vou pegar minha cobertinha aqui e assistir uma Netflix. Dá bem vontade, Dá sabe? bem vontade. Esses dias estava frio, Isso. chovendo. Eu ainda mandei um áudio para uma vizinha que é empreendedora também. Eu falei assim, olha, a minha vontade era de ficar vendo TV, né, uma Netflix, bem tapadinha no meu sofá. Mas eu sou empreendedora. E eu tenho que buscar, né? Como é que tá fazendo essa gestão de tempo, assim? Você tem uma agenda? Fez um planner? Olha, mais ou menos. Eu ainda tô me organizando, vou ser bem sincera, né? Mas assim, a coisa vai acontecendo. Por exemplo, hoje mesmo eu fui atender uma cliente fazer uma entrega. Então a gente combina, é muito assim pessoal. Sim. Se tu fala assim, Elisandra, tu consegue vir aqui que eu preciso olhar uns produtos, ou a gente já combinou pelo WhatsApp, é muito venda pelo WhatsApp, né? Então assim, eu quero isso, né? Eu quero um batom, um gloss e um rímel. Eu digo, beleza, eu vou separar para ti. Quando que eu posso te levar? Claro que eu já procuro organizar de uma forma que quando eu saia para atender uma, eu já consigo atender outras, né? Mais de uma. Já faço ali uma rota para ficar mais prático, né? Também economizar o seu tempo, a gasolina. Exatamente. Isso, né? A gente até fala, né? A vida do empreendedor é difícil, é muito difícil. Mas a questão da liberdade do tempo, isso é muito, assim, é bom. Porque você tem uma consulta, você precisa ir, você vai levar filho, buscar filho. Até mesmo o dia, hoje não quero, eu quero ficar quieta no meu canto, me deixem. A gente pode. Mas ao mesmo tempo, se você não trabalha, você não tem no final do mês. Não ganha. Eu acho que o maior ensinamento ali dos empreendedores é que, sim, eu posso numa terça-feira à tarde ir tomar um café com a minha amiga. Mas também, às vezes, domingo, 9 horas da noite, eu vou estar lá trabalhando. Exatamente. Então, a gente é muito isso, né? Que a gente tem mais de uma empresa, né? E a gente é muito isso. Às vezes terça-feira de tarde, a gente desce pra tomar um café, todo mundo. Mas domingo a gente tá lá, tá atendendo um cliente, tá fazendo uma planilha, tá com a criança aqui de um lado, mexendo aqui do outro. Então, Mas essa flexibilidade de horário também não é só pra facilitar ela. É pra qualquer horário, inclusive sábado, domingo e feriado. Isso, né? E isso acontece muito comigo. Então, assim, às vezes por exemplo, uma quarta-feira eu tenho que levar minha filha na fono. Ok, eu levo ela, claro, aproveito, deixo ela e vou atender algum cliente, né? Se eu tiver ali para fazer alguma entrega. Se não, ok. Mas aí sábado às vezes é uma aula de automaquiagem, porque, né, o pessoal geralmente pode ir no final de semana. Domingo, Elisandra, tu pode trazer aqui porque a semana é muito corrida. Eu digo, posso? Não tem problema. Então é isso, é trabalhar à noite, trabalhar domingo, sábado, domingo, feriado, né? O bom é que daí o seu marido tá em casa, ele fica com as crianças. Aí então... fica com as crianças, aí me permite ter essa flexibilidade, né? E como eu falei, isso foi tudo combinado, Isso então é tudo ele apoia muito isso. Previamente combinado. Previamente exatamente, combinado, exatamente. né? Então esse apoio também é bem importante. Uma coisa que me ajuda bastante, até porque a gente não tem muito horário pra chegar e muito horário pra sair, agenda. Nossa, essa semana a nossa agenda mal e mal tem um espacinho ali, né, amiga? Mal e mal vai ter almoço essa semana. Tem um dia, inclusive, que não tem almoço. Eu tava bem vendo aqui. Então a gente usa muito a agenda. Eu tô usando a agenda do Google porque eu consigo compartilhar com a Mara a minha agenda. Ela consegue ver que dia que ela consegue marcar os clientes. Então, isso a gente usa muito. Mas o que me ajuda pra eu visualizar o meu mês, assim, tipo, de fora, sair do meu mês e olhar ele de fora, é justamente um planner. Então, assim, eu peguei e imprimi um planner mesmo, tô lá todo dia rabiscando o meu planner, porque, gente, é a escola, é a faculdade, é o podcast, que a gente sempre traz mulheres maravilhosas aqui. Então, e a gente quer toda semana, porque toda semana aparece uma mulher, assim, com uma história incrível que nem a sua. Então, a gente quer trazer essas pessoas, porque quem nos assiste, e a gente sabe que vocês nos assistem, porque as pessoas falam pra gente que assistem, elas ficam esperando a próxima semana pra ver qual é a próxima mulher maravilhosa que a gente vai trazer. Então,
é a agenda, é o planner, é todo esse planejamento, toda essa organização que vai facilitar a nossa vida, né? Exatamente. Vida de mulher empreendedora, que é mãe, é esposa, e daí tem as empresas, e ainda tem que ir pra igreja certinho. Gente, olha, Não é fácil. Não é fácil. Eu gosto de usar a agenda física. Aquele dia que a gente conversou, eu falei, já anotei na minha agenda. De fato, papel e caneta. Eu gosto. Porque, assim, enquanto professora, a gente usa muito papel ainda. Sim, eu gosto, né? Eu gosto. Mas, claro, a gente coloca lá no celular e tal, mas eu prefiro o papel. Eu tenho 3 agendinhas de papel, né? Mas é só. Eu sou do papel. Eu tô com um cartaz enorme ali na minha mesa, que eu tô fazendo um cartaz pra gente usar sábado. Então, assim, eu tenho tinta guache na minha mesa. Eu tenho. A minha gaveta, gente, é só canetinha colorida. É só isso, né? Mas eu sou muito do papel. Mas nesse momento, a agenda de papel não dá, porque já pensou se a Mara fosse marcar um cliente? Sim, não Daí tem eu já como. fico, mas eu queria tanto essa aqui cor de rosa. A gente tem que se atualizar a também. gente tem que se adaptar, claro. né? A rotina dos outros também. Então, Sim. e ser empreendedora é isso também, é se atualizar e se adaptar. Então, eu era totalmente contra a agenda do Google. Falei, eu não vou usar isso. Daí, não, você tem que usar, porque todo mundo precisa ter acesso aos seus horários, né? Então, aqui a gente... Nós somos 4, daí tem mais a secretária, mais a prof, todo mundo tem que ter acesso à nossa agenda, né? Sim, então a gente tem que estar sempre buscando novas ferramentas para facilitar a vida de todo mundo, né? E isso, assim, com a Mary Kay tem bastante ferramentas e bastante treinamento em relação a isso. Sim. Que eu ainda não dei conta, mas, né, aos poucos eu vou dando conta de aprender tudo. Então, assim, por isso que eu falei para vocês, é mais do que vender um batom, é mais do que... É muito mais. A gente tem treinamento de posicionar no mercado, de marketing, de imagem. A gente quer fazer diferença na vida da cliente. Eu não quero atender minha cliente de qualquer jeito, né? Sim. Então, assim, até porque é o meu perfil de estar ali, ajudar, né? A gente, como professora, ajuda, né, os alunos e está ali, né, disposta, né, a ajudar. Então, é o perfil que eu mantenho. E na coordenação também foi assim, a gente quer resolver problema, né? A gente está aqui para resolver problema. E é uma questão de autoestima também. Também. Né? Eu fiz uma aula de automaquiagem que foi muito legal. No salão de uma amiga. A gente faz umas parcerias bacanas, né? É muito legal. E aí convidei uma ex-aluna, olha só. Né? Uma ex-aluna e ela chamou a prima e a tia. E a tia não tem o hábito de se maquiar. E aí eu digo, não, vamos. Ela estava até com vergonha, sabe? Eu digo, não, vamos fazer, né? Tu vai aprender e vai ver que é fácil, não é um bicho de 7 cabeças. Gente, ela se maquiando, ela mesma fez, né? Teve uma hora que ela olhou no espelho e fez assim, caiu a boca assim. Ela olhando a imagem dela, de uma mulher que não está acostumada a se cuidar, ela cuida de todo mundo. Né? Mas ela não está acostumada a se cuidar. Então, isso é muito legal. Eu fiquei muito contente que ela saiu de lá e está usando a base, está se sentindo mais bonita, sabe? Então, isso diferença. Vale a pena, né? Vale. Faz tu olhar e falar assim, estou no caminho certo. Porque daí você também consegue impactar positivamente a pessoa. Claro. Porque às vezes ela... Às vezes não. É uma coisa assim tão natural e tão normal, porque por trás de toda mulher existe uma beleza. Claro. Né? Então, assim, você tem que saber valorizar isso nela. Realçar, né, essa beleza. Exato. E assim, quem de nós, a gente em casa, quando não está maquiada, não está arrumada, a gente não fica meio para baixo, deprê? Sim. Né? Aí a gente vai sair, tem que trabalhar. Por isso que é importante a gente trabalhar, né? Sair, ou até quem trabalha em casa. Ter aquele hábito de se arrumar, né? Porque a gente se sente melhor, não se sente? Então é isso, é a gente sentir mais bonita, mais confiante. E outra, né, meninas? Primeira coisa que a gente vende é a nossa imagem. Então, é sobre isso, né? Não só como Mary Kay, mas como professora, como coordenadora, como bancária. A mulher ou o homem, quando chega, a gente já faz aquela leitura, né? Então, se a gente não está maquiada, a gente já não se sente, nem a gente muito confiante, né? Sim. Então,
A gente sempre fala para os nossos alunos aqui da escola, principalmente quando vai na entrevista de trabalho, mas isso que leve para todos os dias de trabalho. Você já pensou chegar lá na entrevista, no primeiro contato que você vai ter com a empresa, com o cabelo sem lavar, com a cara ruim, cara de doente, com uma roupa suja, amassada? Já pensou, o primeiro contato que você vai ter com aquela outra pessoa, você não tá com uma boa aparência, tá com cara de doente, com cara, com o cabelo despenteado, abatido, sei lá, qualquer coisa. Então, assim, uma roupa também pouco suja, mesmo que seja, não, é moda destroyed. Então não usa moda destroyed na empresa, não combina, tem lugar que não combina. Tem roupa e tem lugar pra tudo. Então, é a primeira coisa que a gente fala pros alunos. Vai com uma boa aparência, né? Penteia os cabelos, capricha no desodorante. Mas essa questão que você falou, eu vejo por mim mesmo. Nem sempre a gente tem vontade de se arrumar, né? Exatamente. Às vezes, assim, não é que é difícil, porque você tem roupa, você tem maquiagem, você tem, mas é só aquela coisa assim, não, hoje eu não quero. Mas aí você falando, nós vendemos a nossa imagem. Você precisa sempre estar bem vestida, você precisa estar, pelo menos com uma base, né? Um batonzinho para dar uma cor, né? Isso é muito importante. E essa orientação que vocês fazem aos alunos é importante. Porque a gente, quando está numa empresa e recebe ali o estagiário, aquela pessoa que vai fazer uma entrevista, um menor aprendiz, né? A gente percebe que alguns chegam realmente sem nem pentear o cabelo. E aí tu já olha para aquele jovem e diz assim, meu Deus, né? Como essa pessoa vai atender o atendimento ao público? Que credibilidade essa pessoa está passando? Às vezes é a recepção da empresa, né? Sim. E aí com a pessoa que não está de acordo, né, visualmente com aquela empresa. Então isso é muito visto, né, no mercado. E agora, como consultora, eu tomo maior cuidado ainda, né? Como professora, eu já tinha que prestar atenção, porque a gente já pensa na roupa, né, que vai, porque os alunos reparam na gente, né? Então, reparam no tênis, na calça, reparam em tudo, né? Então, eu sempre tive esse cuidado com a roupa. Claro, às vezes a gente usa uniforme, facilita bastante também, né? Sim. Mas a gente tem que tomar um cuidado. Então, assim, agora, trabalhando com a área da beleza, e eu sou o meu marketing, eu sou a recepção, né? Então, a gente toma um pouquinho mais de cuidado. E sem contar que fica fácil. Vai ficando natural, né? Nem todo dia a gente está com vontade, claro. Mas a gente vai vendo que com poucos produtos a gente consegue rapidinho dar um jeito, né? E eu nem tô falando assim de só usar roupa da Prada e da Gucci. Não. Eu tô falando assim de limpo, bem passado. E realmente, se você investe um pouquinho ali num produto de qualidade, você usa menos produto, ele tem a durabilidade ali, né? Uma base da marca, gente, dura um monte. Por quê? Porque você não precisa tacar meio quilo na sua cara, minha querida. Você usa a quantidade correta. E a consultora vai te passar qual é a quantidade correta e também a base correta para você. Né? Exatamente. A gente faz um teste, né? Isso que tu falou é importante, que as meninas, quando querem comprar o rímel, né? A máscara de cílios, a primeira coisa que elas falam para mim é, Elisandra, eu não quero ficar igual um panda. Né? Porque ao longo do dia a gente vai passando a mão e aquilo vai ficando um panda, né? Eu digo, não, pode deixar que eu tenho uma máscara de cílios ideal para ti. Aí passo, porque é a mesma que eu uso. E eu não fico um panda. Então eu falo de acordo com o que eu também uso, que eu sei que o produto é muito bom, né? E o lápis de olho também não fica que nem um panda, né? Não fica porque ele é a prova d'água, né? Sim. E nesse pequeno tempo que você está... que tipo de desafio que você enfrentou? Ou não teve isso? Ou, por exemplo, assim, não, será que eu vou? Será que eu não vou? Aqui na CLT eu tenho uma segurança, mas ao mesmo tempo eu quero me desafiar, eu quero ir para algo novo. Tu teve isso? Claro que sim. Sim.
deu aquele frio na barriga. Mas aí eu sempre lembro uma coisa que um professor meu falou uma vez. Ele falou assim na sala de aula, eu enquanto aluna, se o dia que vocês entrarem na sala de aula, isso no curso ainda de biologia, né? Vocês entrarem na sala de aula e não der o frio na barriga, desiste. Olha só. E eu nunca mais esqueci disso, né? Então, assim, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, até dar aula, porque às vezes eu ainda dou aula, né? Quando tem essa possibilidade, eu ainda gosto, porque eu gosto de manter ainda atualizada, né? Uhum. Mas isso foi muito marcante para mim, porque se eu não tenho aquele frio na barriga, então perdeu a graça, né? Não tem um propósito. Então, esse frio na barriga é importante. Então, eu tô com esse frio na barriga ainda. Ai, Então, que isso é legal. muito bom. Que legal. Né? Ao mesmo tempo, quando eu dou aula, toda a turma nova, quando eu dou aula, porque eu ainda tô na transição, né, meninas? Então, às vezes eu vou lá, dou aula e resgato um pouco isso. O que é importante para mim também. Então, toda a turma que inicia dá aquele frio na barriga. Eu digo, então Então, tô certa tá ainda. tudo certo. Que bom que tu certo. consegue conciliar também essas duas. Agora tá bem menos. Quando surge realmente uma turma, mas bem esporádico, né? Esse ano ainda nem dei aula, mas ano passado também, só no início do ano. Mas que realmente estou me dedicando à Mary Kay, né? Mas quando tem oportunidade eu gosto, né? Manter atualizada é sempre bom. E eu acho assim, toda oportunidade é uma oportunidade, né? Aí eu já vejo com os dois olhos, eu estou em contato com pessoas, porque vender é relacionamento, né? Então eu preciso me relacionar com as pessoas. E aí eu mantenho isso também, né? Isso é importante. Que recado que você daria para as pessoas que estão com medo de mudar de carreira? Eu diria que, claro, veja sempre com os pés no chão, né? Porque eu não sou aventureira, né? Claro que essa pergunta que tu me fez antes deu medo, porque a CLT a gente tem o salário fixo. Garantido. Garantido, né? Mas, claro, foi uma conversa com meu esposo, eu falei assim para ele, olha, né? O que tu acha? Ele disse, não, vamos, né? Vai, tá super me apoiando, isso é importante. Eu tenho ele como porto seguro, então se alguma coisa der errado, eu sei que ele vai segurar as pontas financeiramente. A gente tem que ser muito prático, né, gente? Sim. A gente não pode ser assim aventureiro e pensar só com a emoção. Sim. Até porque tem duas crianças, porque tem duas crianças, né? Então, assim, claro, quando eu estava saindo, de fato, ali naquele mês que eu saí, eu tinha uma reservinha, né? E então, assim, a gente tem um apoio, né? Então, assim, não faça as coisas sem se organizar primeiro financeiramente. Isso é bem importante deixar claro. E a Mary Kay pode iniciar, por exemplo, como uma segunda renda, uma renda extra, né? Como a maioria das consultoras se iniciam. Então, uma renda extra. Então, não precisa também largar tudo e só empreender com Mary Kay. Comigo aconteceu assim, né? Mas não precisa ser só assim. Dá para começar vendo aos poucos, investindo o que dá, né? E aí, depois, se achar que é esse o caminho, vai, né? Eu sou muito aberta. Eu aproveito tudo de bom e até o de ruim, né? Porque a gente aprende bastante. Sim. Então, se algo me descontenta lá no futuro, se eu achar que devo voltar só para a área da educação, ok. É uma trajetória que eu estou trilhando, né? Um aprendizado. Então é importante ser flexível, ter o pé no chão, se estabelecer financeiramente e estudar também, né? Estudar. Qualificação é tudo, né? Porque a gente não... A gente tem que saber do produto, né? Como que eu vou indicar um tratamento, por exemplo, um skincare, um tratamento para pele mesmo, de melasma, se eu não sei os produtos, né? Então, é uma coisa muito séria. Então, a gente estuda mesmo, né? Tem treinamento e tem que se qualificar, sempre. E esse Ai, me fugiu a palavra agora. Mas, enfim, é um ramo em que, por exemplo, se o teu esposo precisar sair aqui de Cascavel, você pode vender em qualquer lugar, junto, né? Isso, tu pode Exatamente. levar a tua empresa junto. Isso, exatamente. Isso também me
me enche os olhos assim como futuro, né? Sim. Aonde eu estiver, eu posso empreender com Mary Kay. Isso. Se eu precisar tirar férias, né? Eu consigo levar os meus produtos. Isso. E se tiver oportunidade, eu consigo vender, né? Então, assim, por isso que eu falo, todo lugar é oportunidade. Porque assim, ó, em que lugar do planeta que você não vai encontrar uma mulher que tá precisando de alguma coisa? Não. Né? Tipo, gente... E tu é do perfil que é assim, tá, hoje aqui se eu precisar de um rímel, tu tem. Com certeza. Tá aqui, menina, Isso, ó. inclusive está no carro. Olha só. Então, tu isso tem é que vestir, ele tá importante. preparado. Isso é importante. Eu aprendi com a Mary Kay que vendas mudou muito, né, gente? Eu vou dizer para vocês que há 20 anos atrás, eu vendia outro catálogo, né? Uhum. E mudou muito, as vendas mudaram muito. Vocês que estão no ramo, né, no empreendedorismo, entendem que mudou muito. Então, assim, o perfil hoje em dia, para quem quer ser uma consultora e realmente fazer a diferença, é ter o produto pronta entrega. Sim. Claro, a gente não vai ter tudo. Eu também estou iniciando, né? Então, a gente não pode dar o passo também maior que a perna. Mas ter ali o básico, olha, eu preciso de um rímel, de um batom, de uma base, alguma coisa assim, tem que ter. As pessoas são muito imediatistas, né? São. Então, eu preciso pra agora, eu não me organizei. Então, assim, eu tenho os dois públicos, né? Aquela mulher que quer agora, às vezes até para presente, né, gente? Sim. Ah, é verdade. Então, assim, é uma boa opção, às vezes, de presente. Ai, não deu tempo. Então, eu sempre tenho algo para salvar, né? Uhum. E também tem aquela que diz, não, sem pressa, né? Pode pedir, não tem pressa. Aí eu já me organizo para fazer o pedido, né? Mas também a venda é muito... tem alguns tipos de vendas, né? Por exemplo, esse é um produto que você compra por necessidade ou por impulso também. Então, se você é uma vendedora que você tem o produto ali, mas só dá uma olhada. Olhou, abriu a maleta, Vai vender. alguma coisa você vai vender. Vai, com certeza. Então, essa questão de ter o mostruário, de ter os produtos ali, para a pessoa olhar, pegar, Porque às vezes ela precisa e ela nem sabe o que precisa. sim, Né? sim. Tipo, ai, nossa, minha pele tá tão ressecada e vive a vida dela com a pele ressecada. De repente você senta lá, daí ela lembra, nossa, minha máscara aqui de cílios acabou. Exatamente. E eu tenho um evento, como é que eu vou ir com meu cílio borocochô aqui? Aham. Daí liga, Elisandra, menina, acabou aqui, vem trazer. Daí eu sei, menina, essa pele ressecada, toma aqui o Aham. produto, querida. Exatamente, é assim que funciona. Então, assim, ter a pronta Daí já entrega... deu 2 produtos já. Exatamente. Então, assim, a gente... Claro, não vai ser aquela vendedora chata, né? Mas a gente vê que a cliente precisa e quer e gosta e precisa utilizar. Então, a gente oferece e está ali à disposição, né? E realmente é bem assim que acontece. Ah, Elisandra, eu quero uma máscara de cílios. Eu levo e digo, e um batom? Ah, verdade, um gloss. E o blush, e o tá meio blush. pálida aí, querida. Aham, exatamente. Qual que é os produtos SOS, maquiagem? Toda mulher precisa ter. Com isso, tu salva... Salva o dia, faz essa Salva o make rolê. assim rapidinha, né? Isso. Ó, a base, né? Uhum. Inclusive a base é a top 1, né, Ai. de vendas da Mary Kay, né? Eu estou de Mary Kay. Então assim, a base, um batom, pode ser um batom nude. Eu tô com um batonzinho nude, né, para Uhum. aquela arte saudável. Uma máscara de cílios. E um blush, eu uso blush como sombra, porque a gente às vezes está correndo e não tem tempo, né? Ai, eu uso dessa Então, também. eu sou dessas. E a gente tem, eu já vou aproveitar então, a gente tem um produto que é o pó multifuncional. Ele é bronzer, iluminador, blush e contorno. Mas a gente usa como sombra, né? Então, ele é 4 em 1. Olha que Esse coisa é top, legal. né? Ai, Mas- eu não conheço. Então, vou te mostrar. Ai, gente. Vou te É. mostrar. E agora pegou, né? Ixi, Que porque a ela Joana vai é abrir- maquiadora. Aham, porque ele é muito prático. Sim. Mas assim, Elisandra, eu não tenho esse pó ainda, né? Quero ele, mas ainda não tenho. Então, o blush como sombra, tudo certo, resolve. O que eu sinto, assim, eu gosto muito da base da Mary Kay, eu também tenho Mari Maria, eu sou maquiadora, né? Então, eu tenho bastante coisa Ai, meu em Deus. casa, né? Meu marido que lute. Mas o que eu sinto é que, por exemplo, assim, eu amo a base da Mari Maria, mas no final do dia... Não, sim. da Mari Maria. Só que no final do dia, eu sinto ela na minha pele, sabe? Eu sinto como se ela tivesse
pesando. E não acontece com a da Mary Kay. Não tô puxando o saco de ninguém. Desculpa, Mari Maria. Né? Mas no final do dia, porque são coisas diferentes, né? Eu imagino que a da Mari Maria seja assim não é pra todo dia, não, pelo menos essa que eu tenho, né? Que ela tem uma que é pra todo dia. Então a da Mary Kay, ela segura mais a oleosidade da minha pele, que é muito oleosa. E no final do dia eu não sinto ela, não pesa no meu rosto. E ela tem uma cobertura maravilhosa. Então eu acho que ela é tanto pro dia a dia quanto para um evento especial. Porque eu uso a Time Wise 3D. Isso. Ela tem, além disso, ela trata a nossa pele. Então, a gente que 30 mais, 35 mais, né? Eu já 40 mais. 30 mais. Né? A gente já tem que tratar a nossa pele. Então, tu fala da tua pele ressecada, por exemplo. O que tu tá fazendo antes? Teu skincare. Isso é importante, tu vai ver. Sabonete. Misericórdia. Vamos mudar isso pro gel de limpeza da Mary Kay, que é maravilhoso. Não, tá péssimo. Quando dá tempo de tomar banho, tá então, bom. Mas a minha pele é muito seca. É? Muito, muito, A muito, minha muito. é seca, mas ela é oleosa, mas não quer dizer que ela é hidratada. Então ela é oleosa e seca. Isso, porque tem essa diferença, Não né? é a mesma coisa. Então, assim, ó, por exemplo, o gel de limpeza, que o kit do skincare, ele é fundamental pra gente tratar a nossa pele, inclusive melasmas, igualar, uniformizar a pele, né? E evitar essa questão da pele mais ressecada. E isso vai fazer diferença na maquiagem. Porque às vezes a gente está usando uma maquiagem e mesmo assim, mas tá craquelando ainda, não tá legal. Mas e essa pele? Não tá tratada? Então, gel de limpeza tu usa no banho, né? Depois passa um creme antioxidante, já trata os sinais de envelhecimento, já as linhas de expressões, né? Tem toda a linha da Time Wise também. Então, assim, esse tratamento da pele é importante para a maquiagem ficar top, né? E a base é do dia, como tu falou, uma camada leve, vai ali na padaria, vai buscar as crianças na escola, não tá com né? Sim. Com aquela cara de cansada, né? Pelo menos. E se precisar de um evento, reforça um pouquinho, passa 2 ou 3 camadas, não vai ficar aquele reboco. Mas eu acho assim, pelo menos a minha pele, uma camada É suficiente. bem passadinha ali, sabe? Pegando cada cantinho. A minha também. Não. Às vezes, dependendo se tá com alguma olheira. Daí tem que dar uma Aí, às vezes, a gente caprichadinha passa ali. um corretivo, mas se tiver na falta, passa um pouquinho mais da base ali. Às vezes só o yellow salva. O yellow é maravilhoso. Às vezes só o yellow salva. Ele é maravilhoso. Hoje, inclusive, eu fui fazer a entrega do yellow. Não, sabe aquele meu pequenininho? Ele é uma embalagem prateadinha, assim. O meu, pelo menos, é um pouco mais antiguinho. Então, assim, sabe aquele dia que você acorda e você fala... Eita, acho que eu vou voltar a dormir. Só o yellow salva. E ele disfarça bastante. Que bom. É muito bom. E realça. Então, mas você que tem esses olhos. Mas tem dias que realmente só o yellow salva. Só o yellow na causa. Elis, pode ser Elis? Pode. Então, agora tu olha naquela câmera ali, bem na frente. Essa Aí bem você vai pequenininha. falar tuas redes sociais, aonde as pessoas podem te encontrar, como elas podem... Passa teu número de telefone para as pessoas comprarem produtos Mary Kay. Beleza. Pessoal, então, meu telefone é 45 984 060440. Então, eu faço atendimento personalizado pelo WhatsApp. Se quiserem que eu vá no trabalho, quiserem produtos pronta entrega, eu atendo vocês também na empresa, né? Então, eu faço esse atendimento bem personalizado. E as minhas redes sociais, né? O Instagram é elismarykay.cascavel. Só seguir lá. Isso. Muito obrigada pela tua disponibilidade de tempo de vir aqui, né? Falar sobre essa mudança de carreira, mas também pela questão de tu estar feliz, né? É o que importa, né? Você tá Verdade. feliz, tá atingindo outras mulheres, tá levando
a importância de se cuidar, desse autocuidado também. Levando a autoestima, A autoestima. pra todo mundo. Isso. Até mesmo o resgate, né? O resgate. Isso. Uhum. Obrigada, meninas. Eu que agradeço. Meu Deus, é uma novidade, assim, tá participando. Foi muito bom. Viu bom, só, muito gente? bom É conhecer tranquilo. vocês. É tranquilo, é só um Igualmente. bate-papo. A gente fala do que a gente gosta, fala dos filhos, reclama do marido. Ah, não. Não, isso- marido não dá não, pra reclamar, reclama, pelo menos não assim no Não, podcast. não reclama. Vamos deixar para Não. aquele cafezinho, É, não. aquela aula de Mas também não vamos fazer automaquiagem. propaganda. Também Também não não, vamos. jamais. Não, quem tá fazendo propaganda quer vender. E a gente não quer vender, não. Só Não, Mary Kay. Só a Mary Kay que a gente vai Isso. fazer propaganda. Mas eu agradeço vocês pela oportunidade, né? E realmente é isso, assim, a gente como mãe, esposa, né? A gente faz o que pode e o que não pode pela família, sempre em primeiro Sim. lugar. Mas também não deixar do que a gente quer, né? Porque afinal de contas a gente estudou, se qualificou, então a gente tem que ir sempre naquele equilíbrio dos pratos, né? Não Que esquecer é da fácil, gente não também. esquecer da gente. E esse autocuidado é importante também pra gente e é importante eu ver isso nas outras mulheres, porque às vezes é uma questão só de olhar um pouquinho mais, né, para si e começar a se cuidar aos poucos, né? Não precisa nada assim, uau, um evento para se maquiar. Não, gente, é todo dia, né? Afinal, a gente tem que ser grato todos os dias, né? Exatamente. Exatamente. Então, obrigada. Obrigada. E esse foi o nosso Marketing Cast.